Este é o lugar onde veremos a nossa casa de gesso ser erguida desde a base até o telhado. Aqui você vai conferir cada passo da construção com profissionais experientes na utilização do gesso. O pessoal já começou a trabalhar aqui e eu quero apresentar a vocês o João. Ele é o mestre da obra que você vai acompanhar conosco. Tudo bem, João? Tudo bem. Como é que vai? Esses aqui são os blocos de gesso. Isso. Ok. Aqui nós temos os 4 tipos de blocos de gesso. Ok, esse aqui É o é standard. o standard, que é utilizado nas divisórias mais comuns. Isso. Esse aqui de cor azul é o hidro. Muito que é- utilizado em áreas molhadas, né? Certo. Áreas úmidas. Isso. Esse aqui de cor verde claro. Esse aqui é o GRG. Bom, mas esse aqui é só o modelo, não é isso? Esse é o modelo, porque a gente vai utilizar aqui em nossa casa esses 2 tipos, o standard e o hidro. Certo. Esse aqui é reforçado com fibra de vidro. Exatamente. Ok? E esse aqui de cor rosa? Esse rosa aqui é o GRGH, O fortão. o fortão. Certo. Porque ele reúne as 2 características, tanto do hidro quanto essa do GRG, que contém fibra de vidro. Certo. Vocês estão observando que os blocos de gesso são idênticos em formato e em dimensões, não é mesmo? É por isso que eles são em cores diferentes, para a gente saber com qual deles estamos trabalhando. Sem falar na confusão que seria estocar todos os tipos de blocos no mesmo espaço se fossem todos brancos. É isso mesmo. A gente se vê, João. Bem, esse bloco do programa sobre os blocos de gesso fica por aqui. Mas saiba que sem as suas irmãs, a cola e a massa de gesso, os blocos não sustentam a parada. Vamos voltar para a nossa sala virtual para conhecê-las. Pois é, pessoal. A cola e a massa de gesso são as atrizes coadjuvantes nesse filme da Casa de Gesso. Elas vão fazer o papel de unir os blocos e dar o acabamento final das divisórias e forros, para que tudo fique bonito, seguro e perfeito. A cola de gesso é um produto em pó, fornecido em sacos de 20, 5 e 1 kg. É utilizado na montagem dos sistemas de vedação de paredes e tetos, ou na colagem de outros elementos de gesso, como sancas, molduras, placas, painéis de gesso acartonado, na colagem de azulejos, cerâmicas e ladrilhos. Fabricada a partir de gessos especiais e aditivos, a cola de gesso, quando misturada na proporção adequada, apresenta uma consistência pastosa, que permite a sua aplicação com bisnagas, espátulas ou ferramentas similares. Já a massa de gesso, também um produto em pó fornecido em sacos de 20 ou 5 quilos, é indicada para uniformizar e nivelar superfícies internas executadas com blocos de gesso e corrigir pequenas imperfeições. Ao longo do curso, nós veremos como são preparadas e aplicadas a cola e a massa de gesso, mas tudo a seu tempo. Primeiro vamos organizar o nosso material. Estas são as ferramentas que você vai utilizar durante a instalação e acabamento das divisórias de gesso. Algumas você já conhece bem. Vamos a elas? Linha de pedreiro, trena longa, trena de bolso, mangueira de nível, prumo, lápis, nível de bolha, régua de pedreiro, martelo, marreta de borracha, espátula de 2 polegadas, espátula de 4 polegadas, serrote, desempenadeira de aço, esquadro em L, balde e gamela. Olhando tudo junto assim, dá até para pensar. E isso vai ser complicado. Mas não é não, pessoal. É que nós reunimos aqui as ferramentas e materiais que vocês vão usar para realizar todas as etapas da casa de gesso. Não quer dizer que elas são usadas ao mesmo tempo, a toda hora. Cada uma tem a sua função e com certeza elas vão lhe ajudar e muito na realização de suas tarefas. Portanto, já é bom dizer, ferramenta boa é aquela que é bem conservada. Saber usar, limpar e guardar faz parte da rotina do bom profissional. Muito bem, até agora nós ficamos sabendo um pouco mais sobre o gesso. Conhecemos os blocos, a cola, a massa, as ferramentas e até a casa de gesso. A esta altura você já deve estar ansioso para pôr a mão na massa, não? Vamos com calma. Antes de iniciarmos nossa primeira parede, ainda há muito trabalho a ser feito. Vamos acompanhar como se faz um tipo muito comum de base para edificações. A base. Mesmo numa casa toda em gesso, a base permanece sendo feita com tijolos e cimento, o que chamamos de alvenaria clássica.
Depois de feita a base e o contrapiso, é que nós começamos a usar o gesso nas paredes. Dependendo do tipo do terreno, as técnicas do preparo da base podem variar. O que nós veremos aqui é a execução de um tipo muito comum de base no Brasil e em outros países. Acompanhe com o Antônio, ele sabe tudo sobre a casa de gesso. Olá pessoal, a base que iremos construir para a nossa casa de gesso é simples e muito comum. Garanto que você já conhece, ou pelo menos já viu em algum lugar. Vamos fazer uma base chamada radier, que consiste em levantar fiadas de tijolos coberta por uma cinta de concreto armado, desenhando o traçado de todas as paredes da casa. A primeira coisa a fazer é a locação do projeto. E para isso, precisaremos de trena, tábuas, pregos e linhas. O pessoal já começou a locação. Vamos ver desde o começo? De acordo com o projeto, localize onde ficarão as paredes externas da casa. As tábuas que comporão a locação deverão ser niveladas e fixadas de modo a resistir à tensão dos fios, sem oscilar e possuir as dimensões mínimas de 2,5 centímetros por 10 centímetros. A locação será feita por meio de pregos, que indicarão os eixos das paredes. Agora aprenda com o mestre como é que se faz. No projeto você encontra a localização das paredes. Meça e marque com pregos a largura das divisórias. Por exemplo, aqui no projeto aponta que da primeira para a segunda divisória há uma distância de 2,65 metros. Vamos lá, pessoal? Feito isso, agora você vai marcar a largura da divisória, que no caso do nosso projeto é de 7 centímetros. O procedimento é o mesmo. Você mede, marca e bate o prego. Não esquecendo que você tem que pegar o meio dessas duas distâncias, que será o seu eixo de trabalho. A partir daqui, você segue medindo e marcando as próximas divisórias. Assim, com a linha, trace todos os eixos das paredes da casa. A linha é fixada no prego do meio, que é o eixo da divisória. Observe como se faz. As banquetas deverão ser conservadas até a conclusão do embasamento. Agora preste atenção a um detalhe muito importante. A primeira soleira da base, que é justamente essa daqui, existe uma altura correta em relação ao solo. Essa altura é chamada de cota. E a cota para essa primeira soleira será no mínimo igual a 30 centímetros acima do meio-fio da rua, tomado no prolongamento da parede média da edificação. Isso é feito antes da locação, quando se colocam os primeiros piquetes. Estica-se uma linha que vai da soleira ao meio-fio da rua. A soleira deve estar 30 centímetros acima do meio-fio. Veja no esquema a seguir como é a lógica da cota. Não havendo meio-fio nas ruas, a cota mínima será de 40 centímetros acima do nível da rua. O pessoal já começou a marcar o terreno com as linhas que já foram traçadas. Após esse serviço, começará a escavação. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem executadas. A profundidade mínima é de meio metro. Acompanhe o trabalho dos nossos colegas. Dependendo do tipo de solo, a escavação pode levar mais ou menos tempo. O importante é obedecer ao nivelamento ao longo da cava, respeitando a profundidade de meio metro. Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, você deverá removê-los. O José está fazendo o traço de massa, que será o solo cimento. Ele fica no fundo da cava e serve de apoio para o concreto magro. O traço desta massa será de 1 para 20, ou seja, uma medida de cimento para 20 medidas de areia. Sobre o terreno devidamente apiloado, deverá ser executado o solo cimento, com 10 centímetros de altura.
Depois de 24 horas, o solo cimento já está curado e pronto. Sobre ele vem o concreto magro, com o traço de 8:1, ou seja, 8 medidas de areia para 1 medida de cimento. Depois do magro, seguimos com a contraviga. Ela é feita de uma estrutura de ferro e concreto. Observe nossos colegas executando a contraviga. Ok, tudo bem então. Então, João, como é que estão as coisas? Opa, Antônio, terminamos as contravigas e já iniciamos a alvenaria, viu? É isso aí, pessoal. Sob a contraviga vem os tijolos cerâmicos, rejuntados com argamassa de cimento e areia. Há um traço volumétrico de 1:6, ou seja, 1 medida de cimento para 6 medidas de areia. Suas dimensões terão largura de uma vez para paredes de 15 centímetros. Quanto à altura, será mantida a que determina o projeto arquitetônico. Lembrando que será necessário um desnível de no mínimo 30 centímetros, entre o ponto mais alto da base e o meio-fio da rua. Pessoal, aí vai uma dica importante. Todo embasamento deverá obedecer a um rigoroso nivelamento. Se você desnivelar na base, tudo fica mais difícil de nivelar quando for erguer as paredes da casa. Portanto, tenha cuidado e use e abuse do nível quando for executar a base. Como vocês podem ver, a alvenaria já está pronta para receber o radier. Mas antes disso, vamos fazer o aterro dos caixões. Os caixões de edificação, que são esses espaços aqui, serão aterrados com material arenoso, livre de todo e qualquer material orgânico, como raízes e folhas. Na sua falta, poderá ser usado o material argiloso. O aterro será feito em camadas de 20 centímetros, molhado e bem apiloado, até atingir a cota de 10 centímetros abaixo do piso pronto. E aí, pessoal, tudo claro até agora? O próximo passo é a execução do radier. Veja na obra. Olá, pessoal. Olá. Tá ficando bom, hein? Para fazer o radier, o primeiro passo é preparar o gabarito. Chama-se gabarito esses moldes aqui, feitos com tábuas, pregos e arame. Aqui será depositado o concreto, que depois de seco, será o nosso radier. Ao longo de todo o embasamento, será construído um radier de concreto simples, ao traço volumétrico de 1 de cimento, 3 de areia e 4 de brita 25. O radier terá altura de 10 centímetros e largura de 20 centímetros aproximadamente. Após a aplicação do concreto, devemos aguardar a cura do radier por no mínimo 24 horas. Só depois são retirados os moldes. Estamos quase no fim da base de nossa casa. Agora nos resta fazer o contrapiso em toda a área da base. Ela será feita com um traço volumétrico de 1 de cimento, 4 de areia e 8 de brita número 32. A espessura deverá ser, no mínimo, de 5 centímetros. Assim chegamos ao ponto de iniciarmos o trabalho com os blocos de gesso.
Se você nunca fez uma base em alvenaria, pode estar um pouco confuso quanto aos traços corretos de cada fase ou quanto à sequência das tarefas. Tudo isso está no seu manual. Com certeza, ao ler,